irmãos, as irmãs, sejam bem-vindos aí à casa do Senhor, e que possamos aprender de Jesus, né? Como lá em Mateus 11:28 ele chama: vinde a mim. Tem muitas pessoas que elas acham que é só ir até ele, ou ir até uma religião, ir até uma igreja, que já será aliviado. Na verdade, Jesus continua falando: vinde a mim e aprendei. Amém, irmãos? Então é o aprender que trará para nós o verdadeiro alívio, a paz que só Ele pode dar. Amém? Vamos aprender dele então. Abra sua Bíblia aí, vamos lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses, vamos lá no capítulo 3. Glória a Deus pelos irmãos também que estão assistindo em casa. Que Deus abençoe. Muitos são de outras cidades, outros locais, né? Glória a Deus por isso. Colossenses capítulo 3. Irmãos, hoje a palavra vai falar sobre as coisas do alto. Pastor Leonardo, como assim? Nós vamos ver hoje na palavra de Deus que Jesus nos ensina a pensar ou ter como propósito as coisas do alto. E eu quero mostrar para você hoje que pensar ou buscar as coisas do alto é também abençoar a tua vida aqui na terra. Diga glória a Deus. Muitas pessoas confundem, não sei se você já ouviu falar desse versículo, é bem conhecido, né? As pessoas costumam muito repetir: buscai as coisas do alto. E aí muitos crentes, muitas pessoas sem buscar entendimento, ela pensa na cabeça dela: buscar as coisas do alto é pensar na eternidade, eu vou morar lá no céu com Jesus, sei lá, eu ficar pensando nas ruas de ouro, né, e eu chegar lá face a face com Jesus, ou coisas desse tipo. Tem uns aí que ficam naquele anseio, né, anseiam por ver Jesus, e às vezes esquecem que realmente buscar as coisas do alto é agir aqui na terra diferente. Amém, irmãos? Isso que a palavra quer dizer. Buscar as coisas do alto é aqui na terra nós nos portarmos diferente. E é isso que eu quero mostrar para você. Muitos, quando se fala coisa do alto, ela pensa lá no céu, lá em Jesus. E tem muitos que talvez você já viu até falar disso, né? Até meio enlouquecido, fanático, porque lá e lá e lá. Só que aqui na terra está agindo totalmente contrário do que é realmente pensar nas coisas do alto. Então a gente tem que pensar e agir conforme a Bíblia nos ensina. Amém, irmãos? Então tome cuidado com esse negócio aí, pensar no alto, pensar só no céu. Vamos ver o que é realmente pensar nas coisas do alto. Diz aí no versículo 1, capítulo 3, versículo 1: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então muitas pessoas pensam: eu tenho que pensar nas coisas de cima, pensar sempre no céu, 24 horas orando, lembrando lá do trono, das ruas de ouro. Diz que um dia eu vou alcançar. Claro que nós temos isso no coração, a fé de que a gente vai chegar lá na eternidade. Diga glória a Deus. Mas está falando de pensar aqui. E o que é que eu tenho que realmente pensar aqui? Olha o que é uma pessoa que pensa nas coisas do alto. Olha o que diz aí no 3. Por quê? Porque se já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, aliás,
Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Diga glória a Deus. Então está se falando de que quando Jesus voltar, manifestar-se, nós vamos também estar com Ele em glória. Nós que pensamos nas coisas de cima, nós que pensamos nas coisas do alto. Diga glória a Deus. Que é uma pessoa que pensa nas coisas do alto e vai alcançar essa glória? Alguém que só vive sonhando com as ruas de ouro? Olha aí o que diz no versículo seguinte: 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, o que é uma pessoa que pensa nas coisas do alto? Ela mata a carne. Quando fala membros, é a carne, é o teu corpo que vai desejar o pecado. Então, se eu penso nas coisas do alto, eu vou agir de maneira espiritual e eu não vou satisfazer a carne. E isso, meus irmãos, nós vamos ver aqui, também tem tudo a ver com relacionamento, porque fala também, além de pecados aqui nessa primeira parte, fala também de iras, de perdão. Então, uma pessoa que pensa nas coisas do alto, ela vai agir de maneira espiritual aqui na terra. Não adianta eu estar lá viajando que eu vou estar lá com Jesus, se eu estou aqui na terra na carne. A minha carne deseja pecar, eu peco. A minha carne deseja brigar, eu brigo. A minha carne deseja alguma coisa, eu vou lá e faço e não estou nem aí. Se eu estou agindo assim, eu não estou pensando nas coisas do alto. Porque se eu estou vivendo para satisfazer a minha carne, eu não vou alcançar a glória quando Jesus se revelar. Eu tenho que fazer a vontade dele, amém? E o que seria detalhadamente isso, né? Diz aí, vamos ler: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que é o que os membros ou o que o corpo pratica? Diz aí, prostituição, que pode ser relacionado a ato sexual fora do casamento, fornicação, adultério. Domingo até mesmo eu citei um exemplo que Jesus fala que adultério, e pode ser levado para qualquer outro pecado, se faz até em pensamento. Não é só no físico, se faz no pensamento. Então eu até usei o exemplo de um marido ou a esposa, né? Geralmente acontece muito com o marido, dele pedir para a esposa, sei lá, pintar o cabelo de roxo. Mas ele quer ter um relacionamento com aquela esposa pintada, com o cabelo pintado de roxo, não porque ele quer ter com ela com o cabelo roxo. Ele viu alguém na rua com cabelo roxo que ele desejou. Hoje em dia não precisa ser só na rua, no celular tem um monte de porcaria. Aí a pessoa vai lá, se prostitui no celular, vê um monte de coisa, quer que a esposa fique igual. É o cabelo igual, é a roupa igual, é o batom igual, para ele ter um relacionamento com outra pessoa. Isso é prostituição, isso é adultério. Ele tem que ter um relacionamento, aí vai tudo depender do coração. Não, é a minha esposa, é ela que eu quero ter, só eu quero cabelo dela diferente. Aí é outra história. Agora, se eu quero o cabelo ou a roupa porque eu quero desejar outra mulher e ter relacionamento como se fosse outra, isso se torna adultério, prostituição. Você vê isso relacionado à prostituição hoje na internet. Você vê muita porcaria até dentro da igreja, pessoas que ficam mandando foto de prostituição, de coisa sexual. Meu irmão, isso é carnal. Você tem que mudar o teu interior. Às vezes tem pessoas que entram em rodas de amizade, aonde lá tem vídeos pornográficos, fotos de coisas genitárias ou coisa
parecida, palavreado sujo, isso tem que ser excluído da nossa vida. Amém, irmãos? Tudo isso está enquadrado na prostituição, sexualidade, sensualidade. Às vezes a pessoa parece que não crê em Jesus e nas coisas do alto, porque ela acha que se ela mostrar o corpo ela vai ganhar alguma coisa. Você acha que alguém vai querer um relacionamento sério, casar realmente e assumir um compromisso com uma mulher ou com um homem que manda aí os nudes, aí fica se mandando aí fotos peladas, ou se pela para chamar atenção? Quem que vai querer um relacionamento sério com uma pessoa assim? Então às vezes a pessoa brinca com as coisas, e isso tudo é enquadrado em prostituição. Então a pessoa vai se portar com decência, com honra, palavreado diferente do passado. Isso é pensar nas coisas do alto. Você está vendo que o assunto aí é pensar nas coisas do alto e matar o corpo, a carne. E aí ele vira e diz prostituição. Então tudo isso aqui que a gente está falando está enquadrado na prostituição. Tudo relacionado à parte sexual suja. Chega a falar também não só prostituição, diz assim, ó, impureza. O que é impureza? O que não é puro. Então, algo que não é puro, que tem maldade, que tem segundas intenções, isso aqui tudo relacionado à parte, a gente pode levar para essa parte de prostituição sexual. Hoje no mundo, tudo é muitas das vezes impuro. Você vê uma propaganda que aparece na televisão, se mostra mulher pelada, homem pelado, tudo para sujeira, para chamar atenção, para contaminar os olhos, o coração das pessoas. Sim ou não? Isso é impureza. Agora pense, você tem permitido as impurezas contaminar o teu coração? Isso é pensar nas coisas do alto. Ai pastor, mas os olhos desejam, a carne deseja algo. Você está deixando de pensar nas coisas do alto, porque se você agradar a Deus, a bênção virá do Senhor. Se a pessoa é solteira, Deus vai colocar uma pessoa que vai fazer ela feliz. Se ela não está sendo feliz no casamento, se ela buscar orar, Deus restaura e faz ela ser feliz na vida sentimental. Diga glória a Deus. Deus é Deus, nós não cremos num Deus vivo. Não foi Ele que criou o homem e a mulher e é para ter um relacionamento abençoado por Ele? Sim ou não? Então a gente tem que acreditar que Ele pode fazer a obra. Diga glória a Deus. Quando eu parto para o lado carnal, eu estou mostrando que eu não creio nele e que eu coloco as coisas da terra em primeiro lugar. Carne, o que os olhos vê, o que o corpo deseja, e não as coisas espirituais. Veja que está se falando de pensar nas coisas do alto e fala de pecados da carne. Deixar de lado isso. E aí diz mais ali, ó, impureza. Aí diz assim, ó, apetite desordenado. Então todo mundo pode desejar algo, seja material, seja comida, só que não pode ser algo desordenado. Você tem que ter organização na tua vida. Amém? Você já viu pessoas que são desorganizadas? Como assim, pastor? Leva isso para todos os sentidos, Pode ser levado para o lado aí que a gente está falando sexual também, de prostituição. A pessoa deseja, se prostitui, separa, casa com outro. Agora eu desejei outro, eu vou realizar o desejo, eu vou para outro, vou para outra, e assim fica. Mas pode ser levado para tudo na vida, tudo que é desordenado. Tem pessoas que a alimentação dela é desordenada, ela come 24 horas por dia. Quantos aí são viciados em comida? Já acabou de almoçar, já pensa, o que eu vou comer, Ou seja, desorganizado nessa área. Leva para o lado até de dinheiro, financeiro. Quantas pessoas são desorganizadas? Ela não tem os recursos, mas ela desejou algo lá na loja, ela vai e compra, se endivida, nunca consegue estar com a vida financeira em dia, sempre no vermelho, porque é desordenada, desorganizada, como diz aí, não se organiza. Ela desejou, ela quer logo realizar. Não importa se ela vai se endividar, não importa se ela vai brigar com o meio mundo. Eu desejei e fiz. Não, que negócio é esse? Eu tenho que pensar. Eu tenho vontade de ter tal coisa, mas isso me faz bem?
eu tenho condições, eu não vou me enrolar, não vai ter problema depois no futuro se eu fizer isso. Eu vou respirar fundo, vou analisar, vou pensar e vou decidir aquilo que eu faço com sabedoria. Amém, irmãos? Em todos os sentidos. Agora diz também, vil concupiscência, que é o desejo da carne. Concupiscência é desejo exagerado da carne. E também, como chega a falar, vil, desprezível, sujo, é um desejo da carne sujo, é o que está dizendo aí. E fala de avareza, e que é idolatria. Você viu que a avareza é idolatria? Quem está dormindo aí, diga amém. Vamos aplaudir Jesus, bem bonito. Ninguém disse amém, glória a Deus por isso. O que a gente vê aqui? Fala de o desejo sujo da carne, que é a concupiscência vil, e fala de avareza, que é idolatria. Então a gente vê avareza, se a gente ficar aqui falando de avareza, não vai parar mais. Avareza é amor às coisas materiais exagerado, é colocar as coisas materiais em primeiro lugar. Não dá um monte de briga às vezes por causa disso dentro da família? Sim ou não? A esposa deixa cair alguma coisa lá que o marido gostava, vira um bicho. Sim ou não? Ou vice-versa. A mulher quer que o marido faça tal coisa, né? Ou compre tal coisa para ela. Se ele não comprar aquela coisa material que ela está pedindo agora, né, já vira bicho. Ou seja, está com desejo exagerado. Pode ser levado para tudo que é dinheiro. E a gente vê isso dentro da igreja, né? Quantos aí escandalizam o evangelho por causa da avareza, né? É uma hora dentro da igreja, 45 minutos, se não for mais, é falando de dinheiro, é apertando as pessoas, é cobrando dinheiro, é falando que tem que dar. Avareza, isso chama-se avareza, amor exagerado ao dinheiro, colocar o dinheiro em primeiro lugar. Em primeiro lugar na igreja tem que estar a palavra de Deus, o Espírito Santo, a vontade de Deus, e não dinheiro em primeiro lugar. Só se falar de dinheiro leva para a nossa vida pessoal. O que está em primeiro lugar na tua vida? Tua salvação, teu esposo, teus filhos, as almas que Deus colocou do teu lado, ou você valoriza mais as coisas, né? Como a gente já falou outro dia, tem pessoas que adquirem algo para dentro de casa, ela não deixa nem o marido sentar no sofá, não deixa nem o filho sentar no sofá, porque Deus usa o sofá novo que ela comprou, é o meu sofá, ninguém senta. Ou seja, coração no sofá. Outros têm coração no carro, né? Coração em algum objeto, e está dizendo que isso é idolatria. Olha como a coisa é séria. Os idólatras, os avarentos, não entrarão no reino de Deus. Mas eu penso nas coisas do alto, mas eu brigo por qualquer coisa material, eu coloco meu coração em objetos. Está falando aí que você está idolatrando, e isso é uma atitude de quem não pensa nas coisas do alto, porque o que vai ficar lá na eternidade são as almas. A alma é eterna, os objetos vão virar pó, vão terminar, vão acabar. Amém, irmãos? Então cuidado com a avareza, o amor exagerado ao dinheiro. Jesus disse que se eu coloco o reino em primeiro lugar, o que eu preciso aqui na terra, Ele vai acrescentar. Amém? Então claro que não é também não organizar a vida financeira, lutar, sonhar por coisas da terra, é não colocar isso acima de Deus e acima das almas que Deus te deu. Amém, irmãos? Acima das pessoas que Deus colocou do teu lado. O mais importante na tua vida não pode ser as coisas materiais. Então fala que isso é idolatria, né? E a avareza. E diz no 6: pelas quais coisas vem a ira de Deus, preste atenção aí, sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Então veja que está falando de quem nasceu de novo, quem morreu em Cristo e nasceu para viver para Ele. E aí ele fala, essa prática da carne
essas coisas, vem a ira de Deus. Então não vai vir salvação. Se eu quero as coisas do alto e eu pratico isso, isso vai me tirar da eternidade. Então eu tenho que analisar, e eu não posso praticar essas coisas. Eu tenho, como diz ali, eu tenho que deixar para trás. Em outro tempo eu fazia isso. Em outro tempo a carne nos dominava, desejou, saía fazendo. Agora não. Agora nós somos guiados por Deus. Amém? Chega a dizer ali, no versículo 8: mas agora despojai-vos também de tudo. Amém? Então despojar é despir. A carne já não é para mandar mais em nós. Eu vou tirar esse domínio da carne. E olha como também tem muito a ver com relacionamento e com família. Olha o que diz aí, mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Isso aqui que nós acabamos de ler, que é para tirar da nossa vida, já promove muita coisa boa na família e aonde nós formos. Porque diz aqui, tirar a ira e a cólera, que é semelhante. É aquele espírito de vingança, raiva, ira, ódio, esses sentimentos, de violência, de brigar. Então está dizendo, eu não posso mais viver assim. Antes talvez eu era aquela pessoa violenta, briguenta, como diz lá, dava um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair dela, ia lá e brigava, aí que eu brigava mesmo, só que antes era uma coisa, hoje não. Então não responda para o pastor, mas pense, qual é o assunto? Eu tenho que pensar e olhar para as coisas do alto. Quando eu olho para as coisas do alto, eu não posso viver aqui irado, eu não posso viver aqui com cólera, com raiva. Agora pare e pense, como é que você está agindo com o teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, com o teu dia a dia, com as pessoas que te cercam. Você anda sempre irado, sempre brigando, qualquer coisinha é grito, é guerra, é briga. Isso não é pensar nas coisas do alto. Você vai ficar, você não vai alcançar a glória de Jesus. Ai pastor, está amarrado. É o que a gente está lendo na Bíblia hoje. Vai se manifestar junto com Jesus quem está pensando nas coisas do alto. E quem não está pensando nas coisas do alto vai viver para a carne. Estou irado mesmo, não estou nem aí. Vou brigar, vou xingar, vou agir gritando e não estou nem aí. Está dizendo aí que eu tenho que me despojar da ira e desse espírito de cólera. E diz ali também da malícia e maledicência, palavras torpes. Vamos unir tudo isso aqui para a gente. Claro que a gente pode levar para várias situações, mas a malícia, é aquela pessoa que tem maldade. Ela é maldosa. E ela também, por causa que ela é maliciosa, ela tem a habilidade de enganar. Porque, como assim, pastor? Você conversa com alguém sem maldade, você faz um comentário. Vamos trazer para o lado de relacionamento, e como a gente fala hoje de família, pode ser dentro da igreja, no trabalho, aonde você for. Vem aquela pessoa e te faz um comentário. Tu viu? Eu não gostei da atitude do fulano, eu achei errado. Você falou sem maldade, você analisou uma situação e disse, eu não achei legal, achei errado. A pessoa que tem maldade, ela já chega para aquela pessoa e diz, fulano está falando mal de ti, ele disse isso, olha, para ele falou um monte de ti lá. Daqui a pouco a pessoa vem e briga com a outra. Por quê? Porque aquele malicioso ouviu e foi lá e enganou aquela outra pessoa, falando da forma que ele queria, para gerar briga, para gerar confusão. E isso é malícia, isso é maldade. A pessoa pega um comentário sem maldade e transforma e vai lá e faz uma briga. E isso existia no passado ou não existia? Quantos de nós
quando conversava, fazia esse tipo de coisa. O leve traz como chama, né? Pegava lá e só para ver o circo pegar fogo, seja na família, seja lá no meio dos colegas de trabalho. Não, olha, eu nem queria te contar, louco para contar, né? Não, nem queria te dizer que o fulano falou tal coisa, mas eu vou te falar, né? Já queria ver o circo pegar fogo e já agia desse jeito. Ou seja, malícia. Tinha aquela vontade, aquela maldade, né? De falar, porque também fala ali, ó, malícia e maledicência, que é difamar os outros, falar mal dos outros. Irmãos, a gente tem que cuidar o que a gente fala. Às vezes você fala das pessoas e quem escuta, ou a própria pessoa quando escuta, o diabo já age, a carne dela mesmo já age, e ela já vira um bicho, já dá uma brigaçada muitas das vezes dentro de casa, por causa de alguém que falou mal. Cuidado os comentários quando você vai falar de alguém. É melhor não falar nada. Amém, irmãos? Entrega na mão de Deus. Pastor, mas está errado. Ou você, com sabedoria, fala direto para a pessoa, ou você ora a Deus e entrega na mão de Deus. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu queria desabafar com alguém. A gente sabe que a gente precisa também de pessoas para desabafar, mas desabafa com alguém que seja de Deus, alguém que seja confiável. Tem gente que sai desabafando com o mundo inteiro. O meu marido, não gostei do meu marido que ele fez tal coisa. Nossa, ela sai desabafando com a vizinha, com o vizinho, com quem ela sai caminhando na rua, no ônibus, ela já vai falando do marido, da família, das pessoas, já encontra com um, já liga para um, já liga para outro, já fala para todo mundo. Que isso? Isso é maledicência, falar mal dos outros. E você sabe que é bem diferente uma pessoa que ama alguém e fala porque ama, porque está desabafando alguma situação, do que você falar para quem não ama aquela pessoa. Quem não ama já vai querer brigar com aquela pessoa, já vai sair divulgando, falando mal dela, sim ou não? Eu lembro de um caso até que aconteceu, de uma briga de casal, onde a filha falou o que o marido fazia para a mãe e para o pai. No momento que a filha desabafa o que o marido fazia, as coisas erradas, o que você acha que a mãe e o pai sentem pelo marido? Amor? Eles começaram a não querer mais o marido dela, porque fazia ela sofrer. Você está compreendendo, sim ou não? Os erros para aquela pessoa que não ama, nossa, vão virar monstruosos. E a pessoa ainda quando está com raiva, né? Que ela tá, porque se está falando mal, amor ela não está sentindo na hora, né? E aí ela já começa a envenenar, a aumentar, já fala num tom diferente, porque ele fez isso. Ela só conta o que o outro fez, né? O que ela faz no dia a dia ela não conta, mas conta o que o outro fez. Ou seja, quer falar mal dos outros. E isso é um pecado que está dizendo aqui. Quem pensa nas coisas do alto não faz. Quer resolver? Precisa de alguém para desabafar? Desabafa com uma pessoa de confiança, um irmão, uma pessoa de Deus, e ora a Deus para que Deus mude aquela pessoa e te ajude nessa luta de mudar o marido, a esposa, o filho, seja quem for. Amém, irmãos? Agora pelo amor de Deus, pensa nas coisas espirituais. Você não pode ficar falando mal. Isso só vai trazer problema para a tua vida, maldição para a tua vida, porque aqui está dizendo que é obra da carne. Você não está pensando nas coisas espirituais. Diz ali, ó, maledicência, e diz assim, ó, malícia da maledicência, e diz, das palavras torpes da vossa boca. Palavra torpe é palavra suja, imoral, nojenta, pode ser levado para palavrões, né? Palavras sujas, ofensivas, imorais, né? Falando palavras sujas, torpes, nojentas. E a gente que é cristão, a gente sabe que a boca confessa que o coração está. Então não
só essas palavras nojentas, sujas, mas eu posso enquadrar aqui na palavra torpe palavras negativas, palavras de derrota. É você taxar o teu futuro com as tuas palavras como derrotado. Como assim, pastor Leonardo? Se você em casa abre a boca dizendo que o marido nunca vai mudar, que a esposa nunca vai mudar, que essa praga desse está falando palavras sujas, palavras imorais, de acordo com a palavra de Deus, está errado. Amém, irmãos? A gente vê que às vezes a pessoa diz: eu não falo mais palavrão, mas espragueja o futuro, espragueja o filho, espragueja o marido, espragueja a esposa, espragueja o que ela vai fazer. Ela nem viu se vai dar certo algo, mas ela... Nós não cremos no Deus do impossível, sim ou não? Então como que eu vou, antes de fazer alguma coisa, eu vou dizer que não vai dar certo se eu nem tentei? Não fiz a primeira tentativa, eu já estou desistindo. Não, eu tenho que abençoar. Não, eu vou lá, mas não sei, vamos ver então se vai dar certo. Se é de Deus, vai dar. Se é o que Deus tem para mim, as coisas vão funcionar, vai melhorar. Meu filho, meu esposo, minha esposa, meu negócio lá vai andar em nome de Jesus, amém? Você vai falar palavras que abençoam e não palavras torpes, palavras que amaldiçoam. Então lembra, você viu como está falando só das coisas da terra? Pensar nas coisas do alto é não agir dessa forma, é ao contrário. Se eu sou irado, eu vou agir com amor. Se eu falo um monte de coisa ruim, eu tenho que começar a falar coisa boa. Diga glória a Deus. Isso é pensar nas coisas do alto. Então diz ali, palavras torpes, quem tem que vigiar. No 9 diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Diga glória a Deus. Então veja que está falando para não também mentir uns aos outros. Mentira, você já sabe. Se não sabe, o pai da mentira é o diabo. Ele foi o primeiro a mentir. Você lembra que ele disse para Eva: não, Deus está te enrolando. Se você comer, aí você vai ser igual a Deus. Não foi o que ele disse para Eva? Sim ou não? Mentiroso. Jesus diz que ele é o pai da mentira. Em quem mente se torna filho dele. Olha que Jesus fala forte sobre isso. Ele disse que ele é a verdade, ele é o caminho à verdade. Eu falo a verdade, eu sou filho de Jesus. Eu minto, eu sou filho do diabo. Então é decisão. Às vezes a pessoa pensa nas coisas do alto, quer estar lá nas ruas de ouro, mas está mentindo, enganando, roubando lá um dinheiro de um familiar. Mas é o meu marido, mas é a minha esposa. Eu disse que eu gastei em tal coisa. Está mentindo. Aí a maldição vem, a pessoa acha que não, mas não tem problema. É mentira. Eu fui lá e fiz uma dívida, mas eu disse para o meu marido que eu não fiz, eu disse para minha esposa que eu não fiz. Está mentindo. Você é mentiroso e o pai da mentira é o diabo. Nós não podemos mentir. Quem está compreendendo, pastor? Seja verdadeiro. Se é para fazer algo que você tem consciência, arque com as consequências falando a verdade. Amém, irmãos? A gente não precisa falar da nossa vida para ninguém, mas o que falar tem que ser verdadeiro. Você não tem que dar satisfação da tua vida para ninguém. Claro, para o marido, para a esposa, para aqueles que são seus. Aí cada um tem a sua maneira de agir dentro de casa. Agora, se for falar, fale a verdade. Não haja com mentira. Diz aqui: quem se despiu do velho homem, e quem se despiu do velho homem é para ir para o céu, para Nova Jerusalém, não pode mentir. Amém? Então diga não à mentira, fale a verdade sempre, ou não fale nada. É melhor não falar do que falar mentiras. Aí diz aí também, versículo 10: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o
criou. Então esse novo homem que a gente tem que se revestir, que quem pensa nas coisas do alto vai se revestir, vai buscar ali, como diz, o conhecimento, vai renovar as forças, porque também não é fácil você estar vencendo a carne, é luta, é guerra. Vai chegar momentos que você vai cansar, vai vir desânimo, e aí entra o renovo. Entra você orar, você buscar o Espírito Santo, pedir para Deus te ajudar e renovar as tuas forças, amém? Diz ali, se renova, né? Chega a falar que se renova para o conhecimento. Aí no versículo 11 diz: onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em... O que ele está dizendo aí? Que não tem pessoa especial, todos têm que fazer isso, entre outras palavras. É isso que ele está dizendo. Não é porque é judeu, não é porque foi circuncidado, que é a marca que os judeus tinham na carne, que mostrava que era aliança com Deus, agora não existe mais. Como circuncisão ou sem a marca na carne, não importa isso. O que importa é que você seja de Cristo, amém? Que você venha fazer a vontade de Cristo. Diz ali, mais no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Você foi eleito, escolhido e amados, de entranhas de misericórdia. Diga glória a Deus. Então veja o que está dizendo aí. Quem pensa nas coisas do alto, lembra que o assunto é esse? Pensar nas coisas do alto é eu não andar mais na carne e eu me revestir da presença de Deus. E diz aí, se revestir da presença de Deus é de entranhas de misericórdia. É dentro de mim, tem que ter a misericórdia. Aqui dentro você tem que ser uma pessoa misericordiosa. Para pensar. Você já se olhou alguma vez no espelho para ver se tinha falhas na tua vida? Não. Jesus chega a dizer que aquele que diz que não tem pecados é o maior pecador de todos. É o que ele diz. Pensa nisso. Você nunca errou? Você nunca falhou com ninguém? Ou até mesmo com Deus? Sim ou não? Por que nós falhamos e queremos o perdão, mas quando olhamos alguém falhando não queremos liberar perdão? Queremos a condenação daquela pessoa, queremos a destruição, queremos briga, queremos acusá-la. Quando você é uma pessoa que Jesus perdoa, que você realmente sente a misericórdia que Ele teve por você, você vai ver que essa misericórdia faz diferença. Então você vai ser misericordioso. E não é aquela misericórdia, tem que perdoar, né, pastor? Eu já vi muita gente que continua magoada, ainda tem lá dentro aquela irazinha, aquela cólera, desejando a vingancinha, né? Ele vai cair, eu estou só esperando, né? Vai ter um problemão, eu estou só esperando. Ela diz, não, eu perdoei, já perdoei tudo, mas dentro dela está aquela ira. Não é lá dentro entranhável misericórdia. Não é lá de dentro aquele sentimento realmente de ser misericordioso. É algo superficial, só de boca para fora, como se diz, só para dizer, tem que te perdoar. Na primeira oportunidade joga na cara do marido, joga na cara da esposa. Tu falou uma palavra meio forte, mas é mais ou menos isso mesmo. Joga na cara do filho, do parente, do fulano. Não lembra que tu fez isso? Perdoar é misericórdia, você perdoar e deixar para lá, esquecer. Amém, irmãos? Claro que eu não estou falando aqui, né, de você ficar lá sendo pisoteado por ninguém. Eu perdoo, pode continuar me pisoteando. Não é isso. Você vai perdoar e deixar para lá, entregar na mão de Deus e seguir tua vida. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Diz ali, versículo 12: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, que é bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Diga glória a Deus. Então, quando
fala entranhas, a gente lembra de um corpo que tem as entranhas dentro, que normalmente se fala os órgãos aqui dentro, sim ou não? Sim ou não? Então está se falando, você pensa nas coisas do alto, espirituais, então você não vai se preocupar em ter órgãos carnais, né? No sentido que a gente está falando aqui. Você vai pensar em dentro de mim, o que tem, espiritualmente falando. Se eu penso nas coisas do alto, tem dentro de mim esses frutos? Não tem, então eu tenho que buscar, eu tenho que me revestir, eu tenho que ser uma nova criatura, amém? Dentro desse novo homem, nova mulher, tem que órgãos, que entranhas tem dentro de mim? O que tem aqui dentro? Eu sou misericordioso, como diz aqui, entranhas de misericórdia, né? Fala com que mais? Benignidade. Eu sou uma pessoa que pratico a bondade, ou eu sou ruim? Fez para mim, agora vai pagar, miserável. Como é que eu ajo? Vejo aquela pessoa que me fez mal precisando de ajuda, eu podendo estender a mão, agora que tu vai te lascar, te ferra. Isso é maldade. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Quando eu penso nas coisas do alto, aí eu tenho a oportunidade de fazer bem para quem me fez mal, agora que eu vou fazer bem. Você está compreendendo? Talvez aquele favor lá atrás eu nem faria para aquela pessoa, não porque eu sou mal ou bom, mas porque eu não faria, né? Deixaria a vida dela. Mas como ela me fez mal e eu pratico a bondade, agora que eu vou lá e vou fazer questão de ajudar. Você está compreendendo? Eu vou praticar a benignidade, a bondade, diga glória a Deus. E diz aí, humildade, que a gente sabe que é não se achar mais do que ninguém. Jesus fala, né, que os humildes de coração, os pobres de espírito, que é humilde de coração, verão a Deus, amém? É você reconhecer a tua miséria espiritual e o quanto você precisa de Deus, o quanto a gente precisa do amor, do perdão dele. Então eu ser humilde para reconhecer a total dependência de Deus e saber também que não só depender de Deus, mas a gente depende das pessoas. O próprio Deus disse: não é bom que o homem viva só. Então eu também dependo do próximo, daqueles da minha família. Não tem aquele negócio: se eu quiser eu vou embora e não preciso de ninguém. Orgulhoso. Essa pessoa é orgulhosa, porque quando você entende o que Deus quer para você, você sabe que precisa de pessoas. Precisa de pessoas que te amam do teu lado, que você conviva com pessoas. Não é bom que o homem viva só. Amém, irmãos? Então quando uma pessoa diz: eu vou pegar e vou embora, eu que sei da minha vida, eu não preciso de ninguém, você está sendo orgulhoso. E você sabe quem foi orgulhoso e caiu? O diabo. Foi o pecado dele. Ele quis ser mais do que Deus. Ele achou que não precisava de Deus e queria ser mais do que Deus. E isso é orgulho. A gente precisa de Deus e precisa das pessoas. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Aí diz mais, humildade, mansidão e longanimidade. A gente pode unir a mansidão e a longanimidade, que é a pessoa calma. Mansidão é aquela pessoa calma, gentil, né? E longanimidade é paciência para suportar adversidades. De certa forma é tudo parecido. Como é que você está agindo com mansidão? Eu até brinco, né? Claro que ninguém é perfeito, todo mundo está sujeito a falhar, mas às vezes a pessoa não é que ela falha em um momento, ela falha toda hora, daí está errado, né? Às vezes ela falha em algum momento, que nem eu brinco e uso o exemplo. Aqui em Osório dificilmente, né, acontece esse tipo de coisa, mas lá em Porto Alegre acontecia muito, né, de ônibus estarem atrolhados que nem lata de sardinha, né? As pessoas nem conseguiam. Eu mesmo, quando trabalhava, quando mais jovem, trabalhava fora, pegava ônibus, você não conseguia nem entrar na porta. Às vezes tinha que ficar ali grudado na porta para conseguir entrar, né? Então pensa nisso. Você está ali no ônibus, alguém pisa no teu pé, você agiria como com essa pessoa? Ela pedia: desculpa, tá, tudo bem.
E pense, se fosse o teu familiar pisando no teu pé, teu marido, tua esposa, teu filho, como é que você agiria? Aquele que está junto de você, talvez com aquela pessoa de fora, você agiria com mansidão, com gentileza, você seria paciente naquela hora, você agiria ali, tudo bem. E se fosse um familiar? Ô animal, tu não está vendo? Ô seu cavalo. Como é que você agiria com ele? Com esse parente, com essa pessoa que você convive? Está dizendo aí, mude o comportamento, seja essa pessoa mansa, que vai ser paciente, amém, irmãos? Como eu volto a dizer, em um momento eu vou errar, você vai errar, todo mundo vai errar. Não vem com essa conversa que ninguém é perfeito. Ninguém está falando aqui que, nossa, você nunca vai errar. Em algum momento a gente erra. Agora, todo dia, todo momento, toda hora, em todo tempo eu estou errando, aí eu tenho que mudar. Você está compreendendo? Então eu tenho que praticar, não a guerra, não a ira. Se eu penso nas coisas do alto, eu tenho que praticar a mansidão, eu tenho que praticar a paciência, amém, irmãos? Aí diz aí também mais, agora fala forte também, versículo 13. Tem alguém que já ouviu falar de que ser de Jesus é abandonar a família, abandonar todo mundo e largar tudo e ficar só com Jesus? Você já ouviu alguém falar essas coisas? Eu já ouvi gente mandando abandonar até a família, porque a família não era de Deus, a família não tinha aceitado Jesus. Abandona tudo e vai. Não, porque se tu é de Deus, larga todo mundo e abandona e segue o teu caminho sozinho. Você talvez já ouviu esse tipo de coisa. E isso não é pensar nas coisas do alto. Quem pensa nas coisas do alto vai fazer isso aqui, versículo 13. O que está escrito aí? Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos. Por que está falando uns aos outros? Porque também, como você suporta, alguém te suporta. Como você perdoa, alguém te perdoa, tem que te perdoar também. Se a gente não perdoar um ao outro e não relevar o que aquela pessoa faz que eu não gosto, a gente não convive mais com ninguém. E isso é pensar nas coisas do alto? Não. Pastor, mas eu quero só Jesus e vou me isolar lá numa ilha, Não, você está fugindo e está querendo viver para a carne, egoísta, orgulhoso e achando que só você é perfeito. Você está compreendendo? Quem é de Jesus vai suportar e perdoar uns aos outros. Como você deve fazer coisas que o teu familiar não gosta, ele faz coisas que você não gosta. E você vai suportar e perdoar, relevar, deixar para lá, e ele vai fazer a mesma coisa. Amém, irmãos? E claro, talvez a pessoa pense: pastor, mas o meu familiar não é de Jesus, ele não está nem aí, ele não perdoa, ele não suporta, ele é isso, ele é aquilo. Aí você vai resolvendo de maneira espiritual, orando e dando o exemplo. Porque eu duvido que, se você praticar o amor, que você não vai manter o vínculo com ele. Vai. Se você praticar o amor, você planta, você colhe. O problema é que às vezes a pessoa não quer plantar paciência, não quer plantar as coisas que deve, e aí ela quer colher. Eu vou colher a mudança. Você vai colher se você praticar isso aqui que a gente está vendo: a bondade, a benignidade. Se você se encher desse amor de Deus, dessa misericórdia, amém? Diz aí, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, manda embora e sai de casa. É isso que está escrito aí? Pastor, se eu tiver queixa, eu saio da igreja. Tenho queixa contra um membro da igreja, eu vou sair da igreja. Pastor, se eu tiver queixa contra fulano, eu vou embora. Se eu tiver queixa em casa contra o meu marido, contra a minha esposa, contra um parente, eu vou embora, pastor. É isso que está dizendo aí, vamos ler?
Se você tiver queixa uns contra os outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso é pensar nas coisas do alto. Eu penso nas coisas do alto. Aí a pessoa diz: eu estou vendo Jesus, as ruas de ouro, e aqui na terra quer fugir, quer ir embora, não libera perdão para ninguém, não ama ninguém, não tem nada aqui dentro de bondade, é ira, é raiva, é vingança, é um monte de coisa ruim, malícia, maldade, como a gente já viu, tanta coisa ruim, que a carne é tendenciosa para isso. Aí a pessoa pratica tudo que é coisa errada e diz: eu quero Jesus, eu quero estar lá nas ruas de ouro. Não, você não está pensando nas coisas do alto, porque quem pratica as coisas da carne não estará lá. Quem age de maneira espiritual, aí vai estar na eternidade. Amém? Pensar nas coisas do alto é você fazer isso, suportar e liberar perdão. E se chegar um ponto que aquela pessoa tem algo que ela fez contra mim, como chega a dizer, e queixa, eu tenho queixa, pastor, do meu marido, do meu filho, da minha esposa, do fulano, do Beltrano, eu tenho uma coisa terrível que o fulano fez. Como Jesus te perdoou, libera perdão. É o que está dizendo aí. Isso é pensar nas coisas do alto. E aí, pastor, como é que fica se eu agir desse jeito? Vai continuar as queixas, vai continuar os problemas. Olha o que diz aí no versículo 14: e sobre tudo isso, todos esses problemas, tudo que você enfrenta de queixas, diz aí, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo. O que está escrito aí? Da perfeição. O teu vínculo no casamento tem que ser o amor. Com teus filhos tem que ser o amor. Tem pai e mãe que só briga e xinga e faz e acontece. Não pega o filho para dar um abraço, para dar um beijo, para conversar, para brincar. É só a briga, é só confusão, é só xingar, é só guerra com o filho. Tá certo que tem que educar, tem momento, tem que xingar mesmo, tem que castigar. Agora é só isso. Se parar para analisar, não tira um minuto para amar o filho, mas quer ter um vínculo com ele. Quer que ele respeite, quer que ele obedeça, quer que o filho faça coisas corretas, certas, mas não tem o vínculo do amor. O marido ou a esposa quer que o marido seja transformado, mas não tem vínculo, não tem união pelo amor, ou vice-versa. O marido quer transformar a esposa quer transformar o marido, ou a pessoa diz: como eu queria a minha família unida, mas ela não leva o amor está incluído tudo isso. Quem ama perdoa, quem ama vai fazer bem e não mal, diga glória a Deus. E aí a pessoa quer unir, mas ela não faz bem. Então quem ama, quem quer uma união, vai praticar o amor. Amém, irmãos? E lembra que tudo isso está dizendo sobre o que? Pensar nas coisas do alto. Não é fazer guerra com o meio mundo só porque não é crente, que eu larguei esse familiar de mão, que não sei o que, e agora que eu não aceito mais. Não, nós falamos de perdão, de tolerar, suportar uns aos outros. Isso, quem pensa nas coisas do alto vai amar, vai agir diferente, vai ganhar aquele familiar pelo amor e não pela guerra, pela ira, por acusações e sei lá mais o que. Amém, irmãos? Então, se eu quero união, o vínculo da perfeição, algo que une. Você sabe que tem muita gente que se une, né? Sim ou não? Não tem gente que se une? Ou não tem gente que se une? Tem gente que se une ou não tem? Mas pelo amor, nem sempre. Tem gente que se une porque é a única pessoa que ela tem. Tem gente que está unido por causa do dinheiro. Ou não existe isso? Ixi, como existe? Está unido por causa que entrou dinheiro. Ele tem dinheiro, ela tem dinheiro. Vou me unir. Sim ou não? Quantas pessoas estão unidas por interesse? Não, vem cá, eu tenho que grudar nessa pessoa, que ele tem que ser o meu amigão, a minha amigona, porque ele tem como me colocar na empresa tal, ou ele tem dinheiro, ou ele tem algum poder, então eu vou ficar com essa pessoa. O vínculo é interesse.
Tem várias coisas que pode ser colocado como vínculo, como algo que une. Aqui está falando o vínculo, o que une alguém que é perfeito é o amor. E a gente pode levar para o casal, filhos, a gente pode levar para amizade, né, convívio, irmandade, família, parentes, tudo que tem que, se você quer uma união verdadeira, abençoada por Deus, como chega a dizer a expressão perfeito, o vínculo é o amor. E amor está incluído perdão, misericórdia, bondade. O amor faz bem e não mal. Se você diz que ama e está fazendo mal, isso não é amor. O amor faz bem, diga glória a Deus. Aí diz mais, sobretudo, né, o vínculo que é o amor, vínculo da perfeição. E olha que bonito, todo mundo quer paz na sua casa, na sua família, diga glória a Deus. E diz aí, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Você vai ter, se você praticar as coisas do alto, você vai ter a paz de Deus dentro do teu coração. Essa paz vai dominar a tua vida, diga glória a Deus. E você vai ser, como diz aí, grato a Deus por tudo que Ele fez para você e que Ele fará muito mais em nome de Jesus, amém? Agora diz mais aí, vamos ler até o final para a gente já encerrar. 16, e diz aí, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça em vosso coração. Diga glória a Deus. Você viu o que diz? A palavra de Cristo habite em vossos corações. Fala aí, palavra de Cristo habite em você. Então qual é a palavra de Cristo? Não é isso? Não é perdão, não é humildade, não é os limpos de coração verão a Deus, sim ou não? A mesma forma que você foi perdoado, perdoe, não é? O que Cristo ensina, sim ou não, irmãos? E está dizendo aqui que essa palavra tem que habitar dentro de você e buscar mais e mais sabedoria, né, para praticá-la. E como que está falando aí também, diz ensinando-vos. Então você aprendeu, ensine. A gente não está falando de religião, a gente não está falando de fazer o familiar vir na igreja. Às vezes a pessoa pode ensinar uma atitude de perdão para o seu familiar sem ele nunca ter pisado na igreja. Pode ensinar uma forma dele falar com o filho sem ele nunca ter vindo na igreja. Chegar nele e dizer, olha, né, vamos dizer que o marido vai lá e dá uma bronca, fala um monte de palavra dura para o filho, essa praga, essa peste. É a esposa depois, no momento, com sabedoria, dizer, amor, você é o pai. Já começa por aí, é verdade, né? Você ensina com sabedoria, você é o pai, você é o cabeça aqui da casa. Tuas palavras têm poder. O nosso filho, a nossa filha olha em você um líder, um chefe, né? Já bota ele lá em cima, diga glória a Deus. Mas é real, as crianças veem isso em nós, é ou não é? No pai e na mãe. Você já pega e diz, olha, as tuas palavras podem abençoar ou amaldiçoar o futuro do teu filho para sempre. Está escrito isso na Bíblia, viu? Você acha que ele não vai parar para pensar nessas coisas? E vai começar a mudar a maneira de agir? Amém, irmão? Mas a pessoa espera um dia pisar dentro da igreja. O que é ganhar o familiar? É trazer dentro da igreja, é trazer para a religião. A pessoa acha que isso é ganhar. E aqui diz ensinando uns aos outros. Assim como talvez eu já vi casos de esposa que o marido nem é crente, mas o marido ensinar lições para ela, e ele sendo do mundo. E eu já vi a esposa citar coisa, que meu marido disse para mim pensar assim, diferente disso. Quer dizer, ele nem crente mas ensinando ela como olhar de maneira diferente as coisas. Quer dizer, às vezes a pessoa não tem essa humildade de trocar ensinamentos.
Claro que a gente sabe que tem que filtrar muita coisa, que tem gente que ensina porcaria, mas a gente tem que aprender a filtrar, amém, irmãos? Mas ouvir, trocar ensinamentos, é a mulher trocando com o marido com a mulher, o parente com o outro, está dizendo, ensinando uns aos outros. Isso é humildade, é ouvir um ao outro, é ensinar. Nós que somos cristãos temos muita coisa a ensinar as pessoas lá fora. As pessoas lá fora, muitos que dizem que nunca vão pisar na igreja, é porque eles acham que igreja é pedir dinheiro, é um escândalo que eles viram por aí. Eles não entendem a grande sabedoria que há na palavra de Deus. E como que a gente vai ganhá-los? É mostrando essa sabedoria, mostrando o amor, a prática que vai trazer paz para dentro de casa. Diga glória a Deus. Então é agir de maneira ensinando, levando coisa boa, chega a dizer salmos, coisas espirituais, amém? Agora, para a gente encerrar, versículo 17: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, amém? Tudo que você fizer, seja para Deus, tudo seja para Jesus, por palavras. Você viu como as palavras também são obras? Chega a dizer, o que você faz para Deus, por palavras e por obras. Você fala o que você falar, que tudo que você falar seja para glorificar Jesus. E se você faz algo, seja perdoando alguém, praticando uma coisa boa, estendendo a mão, tudo seja para Ele. Isso é pensar nas coisas do alto. É você viver pensando, isso agrada a Deus? Não, então eu vou me policiar mais para não errar de novo. Eu vou fazer diferente amanhã. Eu vou agir para agradar Jesus. Minhas palavras e minhas obras sejam para agradar a Jesus. Isso é pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto não é ruas de ouro e Jesus vai voltar, né? Pensar nas coisas do alto é aqui na terra, agradando Jesus com as nossas palavras e atitudes. Diga glória a Deus, amém, meus irmãos? Então vamos vigiar, e como diz aí, pense nas coisas do alto. Pensar e viver praticando as coisas do alto é abençoar todos ao teu redor, porque você vai perdoar, você vai amar, você vai praticar coisas boas, você vai criar vínculos de amor e consequentemente vai estar mostrando Jesus, amém? Vamos orar? Fica de pé se você pode, guarde essa palavra no teu coração. É forte, hein? O vínculo da perfeição é o amor, e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Se revestir de amor. Pastor, como é que eu vou unir, criar vínculo, união no meu casamento, com a minha família? O segredo é amor. Pratique o amor que Jesus ensina, amém? Vamos orar. Pai, o Senhor nos mostrou aqui na Tua palavra hoje a importância, Senhor, de pensarmos nas coisas do alto. Quem pensa nas coisas do alto vai chegar o dia de ser glorificado juntamente com Cristo, Pai. Foi o que o Senhor nos ensinou hoje, e o Senhor também nos ensinou, Pai, que nós que pensamos nas coisas do alto não podemos viver mais para a carne, para a prostituição, para a impureza, para as coisas erradas, Pai. Nós não podemos mais viver para a ira, para a cólera, para a maledicência, para ficar falando mal dos outros, ser maldizente. Não, nós não podemos ser mentirosos. O Senhor nos mostrou aqui hoje, Pai, que o nosso comportamento, se é que pensamos nas coisas do alto, tem que ser diferente, tem que ser não viver mais para a carne, para o pecado, para as coisas deste mundo, para o orgulho, a vaidade, a soberba, a avareza. Nós temos que viver para o Senhor. Tudo que falamos
ressentimentos, iras, cóleras, pensamentos de prostituição, de mentira, de engano, quem sabe a avareza, aquele objeto, até mesmo o dinheiro que temos colocado em primeiro lugar. Arranca do nosso coração, Senhor, todo o domínio da carne. Nós queremos agora nos despir da carne, tirar de nós, Senhor, tudo que promove a carne, a vontade da carne, a vontade do pecado. Arranca da nossa mente, do nosso coração. Nós nos despimos da carne e exigimos agora pensamentos, sentimentos ruins, vícios espirituais, meu Deus, que está lá dentro do coração, aquele vício de briga, vício de pecado. Arranca da nossa mente, em nome de Jesus, tudo que nos atrapalha de ter o vínculo do amor na nossa família, na nossa casa. Nós repreendemos todo o mal e dizemos sentimentos, pensamentos negativos, palavras torpes, tudo que faz mal, nós exigimos, sai da nossa mente, sai do nosso coração. Oramos para que também, Senhor, o teu poder passe na nossa casa, na nossa família, nos nossos familiares, e que todo domínio do mal, todo domínio da avareza, meu Deus, da prostituição, espírito que esfria o amor no casamento, espírito que joga familiares uns contra os outros, promovendo ira, discórdia, maledicência, mentiras, todo mal, brigas, iras, sai deste lar, sai destes familiares agora. É o orgulho que um não respeita o outro, um não consegue aprender com o outro. É você, demônio, que coloca o orgulho neste lar, a avareza. Em nome de Jesus, pega todos os teus males e sai desta casa, sai desta família, sai dos familiares, em nome de Jesus. Todas as trevas da nossa vida e da nossa família, que vão embora, saia, saia, em nome de Jesus. Pai, o Senhor disse na tua palavra: em meu nome expulsarão todo mal. E nós expulsamos todo o domínio da carne, da nossa vida, do nosso coração, e expulsamos o mal que quer, meu Deus, dominar a nossa família com esses sentimentos ruins, que vai embora da nossa vida e da nossa casa, em nome de Jesus, Pai. E nós chamamos agora, Senhor, o vínculo perfeito, que é o teu amor, Jesus. Chame o amor de Deus para o teu coração, mulher de Deus, homem de Deus. Talvez o amor tenha se esfriado no teu casamento, talvez devido a mágoas, a ressentimentos que têm se acumulado. Talvez você tenha perdido o amor pelo seu cônjuge, talvez você tenha perdido o amor pelos seus filhos, por aquele parente que errou com você, e você agora ficou chateado, ficou com aquele sentimento ruim contra ele. Libere perdão a partir de agora e ame este familiar, abençoe a vida dele, cita o nome dele em oração agora e abençoa ele, já provando que você mudou, que você se despiu da carne e você se reveste agora do novo homem, da nova mulher, nascida de novo, nascido para Cristo, para viver com palavras e obras que glorificam a Jesus. Pai, nós abençoamos os nossos familiares, nós abençoamos aqueles que nos fizeram mal, nós abençoamos a vida deles, e nós chamamos, Senhor, a mansidão, chamamos o amor, o domínio próprio, meu Deus, a paciência, a longanimidade, a misericórdia, para fazer parte do nosso corpo, sim, para ser estar realmente nas nossas entranhas, estar realmente dentro de nós, assim como existe as entranhas do corpo físico, existe no nosso espírito. E nós queremos, Pai, que as entranhas da misericórdia estejam dentro de nós, as entranhas da mansidão, do domínio próprio, da longanimidade, do amor, da verdade, da santidade
buscar as coisas do alto, priorizar as coisas do alto. Mostra para os nossos familiares como o Senhor tem nos mostrado. Convença-os, Espírito Santo, como o Senhor tem nos convencido. É o que nós te pedimos, Pai, e colocamos a nossa vida, a nossa família em tuas poderosas mãos. E a partir de hoje vamos pensar nas coisas do alto, vamos viver em palavras e obras para o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias, Pai. Renova o coração de cada um de nós e nos ajuda, Jesus, porque nós sabemos que não é fácil. Vencer a carne é o maior desafio que nós temos aqui na terra, mas com a tua ajuda